paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no programa Leitura da Bíblia. Esse é um programa que o Senhor nos deu para que juntos nós possamos nos debruçar na leitura da Palavra do Senhor. Temos lido sequencialmente a nossa Bíblia e hoje nós estamos no capítulo 3 do segundo livro das Crônicas. Então, os registros aqui do reinado de Salomão, segundo livro das Crônicas, vamos dar início à leitura do capítulo 3. Salomão vai edificar uma casa ao Senhor, né? Capítulo 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã Jebuseu, e começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em 100 côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente, de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para o ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves, os umbrais e as suas paredes e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados e a largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro e cobriu de ouro os cenáculos. Também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins na forma de andantes e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados. A asa de um deles de 5 côvados e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 côvados e estavam postos em pé e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul e púrpura e carmesim e linho fino e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Terminamos então, irmãs, a leitura do capítulo 3. Então, nós vemos aqui a construção do templo, dando seu início, e cada detalhe, né? Muitos detalhes ali, quais eram os materiais nobres que eram utilizados, ouro, prata. E vamos prosseguir aqui na leitura do capítulo 4. Nós vamos ver aqui agora o altar e o mar de bronze que serão construídos aqui, essa descrição aqui no segundo livro das Crônicas, no capítulo 4.
Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. E tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas para o pátio, e as portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito, para a banda do oriente para o sul. Também Irão fez as caldeiras, e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias pôs sobre as bases, um mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os potes e as pás e os garfos e todos os seus vasos fez Irão Abiú ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zeredata. E fez Salomão todos estes vasos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade das santidades e as portas da casa do templo eram de ouro. Amém, irmãos? Terminamos então a leitura do capítulo 4 do 2º livro das Crônicas, vendo aqui que Salomão está terminando aqui de
fazer todos esses utensílios, de edificar essa casa que ele se propôs a edificar ao Senhor, e o Senhor deu a ele toda a condição. Seu pai Davi havia preparado os materiais e o Senhor deu a ele toda a condição para que ele construísse essa casa, para ele ofertar ao Senhor o sacrifício diário e agradar ao Senhor naquilo que estava no desejo do seu coração. Amém? Encerramos assim o nosso episódio por hoje e no próximo episódio nós vamos prosseguir no capítulo 5 do 2º livro das Crônicas. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.